De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é definida como um problema de saúde pública, integrando a lista dos 10 fatores de risco para a saúde global e classificada como epidemia. No âmbito metafísico, o aumento de peso está relacionado com a fragilidade interior, ou seja, imaturidade emocional. A pessoa sente-se despreparada para lidar com as relações familiares, afetivas, profissionais e sociais. A gordura é considerada, sob o prisma metafísico, um casulo no qual a pessoa se esconde dos medos, aborrecimentos, perdas, mágoas e inseguranças. Quanto mais alguém procura fugir das emoções ou de situações mal resolvidas, tanto mais esse casulo de gordura lhe envolve o corpo. É o mecanismo de defesa que o inconsciente cria para se proteger do que o consciente não sabe lidar. No âmbito emocional, as pessoas que sofrem com o aumento de peso geralmente se distanciam da realidade, mergulhando em suas fantasias. Esses indivíduos tendem a estar sempre insatisfeitos com os resultados obtidos nas situações ao redor, seja por si mesmos quanto pelas expectativas projetadas sobre os outros. Quando se trata de tomar decisões importantes nos relacionamentos familiares, amorosos e até perante amigos, a pessoa se sente insegura para dizer o que de fato pensa e sente, pois acha que ao revelar suas mágoas, desejos e frustrações não será compreendida e aumentará ainda mais a amargura de alguém ou de si própria. É comum, dessa forma, apegar-se com facilidade a coisas e pessoas, nutrindo medo de perdas. E na medida em que sente que pode perder alguém ou algo, desenvolve sua obesidade, seja alimentando-se repetidas vezes ou gerando inconscientemente distúrbios em suas glândulas endócrinas. É comum a pessoa obesa estar sempre na defensiva por serem pessoas hipersensíveis e não deixarem escapar nada que lhe dizem ou fazem, magoando-se com facilidade. Não se trata aqui de nível de inteligência, mas de inabilidade para lidar com ela quando o assunto é alma e desapego. Mesmo uma pessoa com o peso ideal para sua altura, quando começa a engordar, demonstra que está retendo alguma mágoa ou indignação no coração. Com certeza viveu ou vive uma situação de difícil solução e não consegue sair da posição de vítima em que se colocou. Por consequência, todo alimento que for ingerido será transformado e retido pelo organismo com pouca eliminação. Além disso, a pessoa mudará o ritmo das suas ingestões alimentares devido à desordem emocional, passando a comer mais ou preferir alimentos com altas calorias, como doces, refrigerantes ou massas, principalmente à noite, o que significa carência de calor humano. O orgulho também é um fator predominante na personalidade de pessoas obesas, sendo que com frequência se apegam a uma ideia ou a uma pessoa por teimosia, mesmo que isso lhe traga sofrimentos e humilhações, simplesmente pelo fato de não saberem lidar com um possível sentimento de perda. Exemplos disso ocorrem quando alguém passa por certos problemas, como ruptura de uma relação afetiva, perda do emprego ou queda financeira, apresentando significativo ganho de peso. Isso significa que a falta de apoio afetivo ou material provoca uma lacuna emocional, que é compensada pelo revestimento de gordura no corpo. Há casos de mães, por exemplo, que recebem amorosamente as namoradas de seus filhos enquanto eles ainda não estão realmente envolvidos, mas quando isso acontece e elas percebem que podem perder o filho para outra pessoa, mudam seu comportamento, sentindo-se carentes ou desprezadas. Esse sentimento de baixa autoestima faz com que esta mãe corra para dentro do casulo de gordura que ela mesma constrói em seu corpo com excesso de alimento ou guloseimas. Com isso, ela tenta consciente ou inconscientemente suprir o vazio que se formou em seu peito devido ao sentimento de perda.
Muitas vezes, pessoas que se percebem engordando procuram controlar sua alimentação, mas o organismo retém mais que o necessário do pouco que comem, devido à associação de ideias que o inconsciente faz com o sentimento de querer reter alguém. Esta sensação de vazio, misto de angústia e tristeza e até de depressão, tem origem no desejo frustrado da posse e do controle sobre pessoas e situações. É preciso olhar para dentro, para a essência e entender os sentimentos, pensamentos e emoções e o quanto eles contribuem para que você continue a se alimentar em demasia, a fim de compensar uma vida sem propósito. Procure identificar qual a emoção ou sentimento desencadeado no momento da alimentação. A partir de então, você perceberá que está comendo para suprir uma necessidade emocional, mental ou espiritual, mas não física. Faça um regime dos seus pensamentos e limpe toda essa amargura. Pare de guardar mágoas, ressentimentos e discutir gratuitamente com as pessoas. Viva tranquilamente sem se sentir ameaçado e ame profundamente a todos, e você perceberá que, como resposta, receberá mais amor dos outros. Saia já desse casulo e participe ativamente do mundo, de peito aberto e acreditando que está sendo protegido.